Olá, amantes da filosofia! Se você curte explorar as ideias dos grandes pensadores, inscreva-se no nosso canal Os Grandes Pensadores. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Junte-se a nós nesta jornada. A solidão, tão questionada e estigmatizada ao longo do tempo, sendo alvo de medo, pânico e muitas vezes de desequilíbrio emocional, nos leva a uma condição de desamparo, abandono, trazendo consequências que limitam o ser humano de se desenvolver por conta própria. A dependência emocional, assim como as máscaras sociais que as utilizamos para nos adequarmos a um grupo social, para fugirmos da tão temerosa rejeição, são na verdade muitas vezes cortinas de fumaça para não ficarmos sozinhos e enfrentarmos nossos próprios desafios e o pior, deflagrando uma total falta de entrosamento conosco mesmo. Uma supressão que nos desconecta de nossa própria natureza, fazendo com que essa dependência seja cada vez mais enraizada, fortalecendo ainda mais a necessidade de uma aceitação e validação do mundo externo. Assim sendo, recorremos às concepções, obras e citações de um dos filósofos mais relevantes do século XIX, Friedrich Nietzsche, nascido em 15 de outubro de 1844 em Röcken, na Prússia, atual Alemanha. Filho de um pastor luterano, Nietzsche enfrentou uma infância marcada por problemas de saúde e pela morte precoce de seu pai. Desde jovem demonstrou um interesse profundo pelos estudos clássicos, o que o levou a se destacar na escola de Forta e, posteriormente, a se tornar professor de filologia clássica na Universidade da Basileia aos 24 anos. Sua obra é vasta e polêmica, abordando temas como moralidade, a religião e a cultura ocidental, sempre com um olhar crítico e inovador. Ao contrário do que podemos imaginar, Nietzsche não defendia a solidão no sentido de nos isolarmos, mas sim como uma ferramenta poderosa para a constituição de nosso próprio ser. Para esse pensador, ao fazer uma conexão conosco, vamos compreender o funcionamento de nossas emoções e, desse modo, encararmos quem realmente somos na nossa mais pura essência. Para Nietzsche, a solidão não é para todos, a solidão é para os fortes. Ele escreveu, sublinhando que esse estado requer coragem e determinação. O filósofo critica o homem comum que busca incessantemente a companhia dos outros para evitar o confronto com seus próprios pensamentos e medos. A maioria das pessoas, argumenta Nietzsche, se esconde na manada, em busca de conforto e segurança. Em contrapartida, o indivíduo que se atreve a ficar só é aquele que se arrisca a ser diferente, a questionar o status quo e, por fim, a criar novos valores. Enquanto não produzirmos opiniões próprias, vamos sempre nos condicionar a viver em função de pensamentos em massa. Mesmo sem convicção nenhuma, iremos seguindo o rebanho. Nietzsche brigava com essa falta de autenticidade desse movimento que transforma o ser humano escravo de doutrinas pré-estabelecidas pelo meio social em que vivemos. Esse conceito nietzschiano via nos momentos de introspecção uma forma de nos desvencilharmos dessa maneira em que o indivíduo conduz a sua existência. Ele acreditava que apenas aqueles que têm a coragem de enfrentar a solidão conseguem encontrar a paz que só ela pode proporcionar. Ele via a solidão como um desafio necessário para se afastar da mediocridade da vida comum e alcançar um estado de transcendência. Aquele que não sabe habitar a solidão também não sabe estar consigo mesmo, disse ele. Esta frase enfatiza sua crença de que a verdadeira paz e clareza vem de um lugar de isolamento interior, onde o indivíduo não depende dos outros para o seu senso de identidade ou propósito. Mesmo esse pensamento de Nietzsche influenciar em um período do século passado, podemos fazer uma avaliação para os momentos atuais e falar mais abertamente sobre as questões que levam o indivíduo a temer esse sentimento. Para Nietzsche, a solidão era muito mais do que estar sem companhia, era uma ferramenta vital para o crescimento pessoal e autossuperação.
Ele acreditava que ao abraçar a solidão poderíamos alcançar uma paz interior autêntica e profunda. Livre das ilusões impostas pela sociedade, esse estado de ser, no qual se está em harmonia consigo mesmo, só é alcançado quando se tem a coragem de se afastar das multidões e mergulhar nas profundezas do próprio ser. Uma vida sem questionamento, sem se dar direito de se autoconhecer, é colocar uma existência inteira em função dos outros. É como você tivesse um automóvel, mas sem saber dirigir, sempre esperando alguém para conduzi-lo para algum destino. Para Nietzsche, o homem forte é o que se capacita para governar seu próprio transporte, que toma as rédeas de sua própria sina. Contudo, a paz que Nietzsche propõe na solidão não é uma paz passiva, mas uma paz conquistada através do desafio constante, do confronto com o próprio eu e da criação de um sentido de vida que seja verdadeiramente nosso. A solidão pode ser, no primeiro momento, angustiante, nos levar a sensações desagradáveis de medo e pavor. Porém, se soubermos utilizá-la, certamente conquistaremos benefícios que só a introspecção pode nos proporcionar. Nietzsche, ao contrário da grande maioria das pessoas, não via na solidão um polo negativo. Ele a encarava como um processo de crescimento individual necessário para o ser humano. Existem questões que nem o mais sábio dos sábios vai saber lhe responder. São respostas que só você, com você mesmo, podem solucionar. Ao retirar esse pensamento negativo da solidão, vamos encontrar nela um porto seguro para nós. E dessa forma não ver esse sentimento de maneira pejorativa, mas sim como uma aliança poderosa comigo mesmo. Para Nietzsche, só podemos conquistar nossa paz interior através do instante em que olharmos para dentro de nós, e que essa procura de autoafirmação, de autoconvicção, não se dá no mundo externo. Ela só se configura quando conquistamos a calmaria de nossa própria companhia, que só alcançamos quando nos autoconhecemos. Quem não sabe lidar com a solidão é certamente uma pessoa que tem uma péssima convivência consigo mesmo, que para se validar necessita estar cercada de outros indivíduos para consolidar suas percepções. Já para a filosofia nietzschiana, o forte é aquele que só precisa de sua própria consciência para se validar e formular seus pensamentos, propiciando uma concepção legítima de suas ideias. Porém, para esse mesmo filósofo, viver em sociedade se torna imprescindível para a formatação do ser humano que pretendo ser. É observando o que o outro faz que crio conceitos e valores que irão permear minhas atitudes. É avaliando o gesto de outrem que direciono aquilo que quero para mim. Mas para que eu possa fazer essas avaliações, é preciso estar eu comigo mesmo. Nietzsche entendia que a paz verdadeira só poderia ser alcançada no silêncio da solidão. Longe do ruído e das exigências do mundo externo, em humano demasiado humano, ele observa que o silêncio é pior quando estamos com os outros. Aqui Nietzsche sugere que o silêncio na companhia de outras pessoas é muitas vezes incômodo, carregado de expectativas sociais e julgamentos. No entanto, quando se está verdadeiramente só, o silêncio se torna um espaço de contemplação, uma oportunidade para ouvir a própria voz interior. No mundo contemporâneo, somos estimulados a interagir o tempo inteiro. Estamos cada vez mais longe de nós mesmos, vivendo em função de mídias sociais e de visualizações, esquecendo que necessitamos de uma conexão conosco. Viver com as concepções alheias é não ter uma vida própria. Que possamos refletir sobre os conceitos desse filósofo que, apesar de polêmico, ainda hoje se torna atual. Se gostou do vídeo, dê seu like, não deixe de se inscrever no canal e acione o sininho de notificações para receber mais conteúdos. Até a próxima!